A água suja do balde molhou meus pés velhos enquanto ela gritava que eu não morava ali de graça. Sou Neuza, 71 anos, merendeira aposentada morando na zona leste de São Paulo. Ela só não sabia quem era a dona de verdade daquele teto. A sensação da água gelada escorrendo por entre os dedos dos meus pés, encharcando as tiras gastas do meu chinelo de borracha, é algo que eu nunca vou conseguir apagar da memória. Não era apenas água com desinfetante barato que a Camila, minha nora, havia jogado em mim. Era o peso de anos de humilhação, de engolir sapo a seco, de fingir que não ouvia os sussurros venenosos pelos cantos da casa. Eu fiquei ali, paralisada no meio da sala, olhando para a poça escura que se formava no piso de cerâmica branca, enquanto o eco da voz dela ainda batia nas paredes daquela casa em Itaquera. Para entender como cheguei ao ponto de ter um balde de água suja atirado aos meus pés, é preciso voltar um pouco no tempo. Eu passei 35 anos da minha vida na beira de um fogão industrial de uma escola estadual. Minhas mãos são grossas, cheias de pequenas cicatrizes de queimaduras de óleo e cortes de faca. Eu mexia panelões de arroz e feijão que dariam para alimentar um batalhão, tudo para garantir que aquelas crianças tivessem o que comer, e principalmente para que o meu Beto, meu único filho, nunca precisasse ir dormir com o estômago roncando. Fiquei viúva muito cedo. O pai dele foi levado por uma febre ruim quando o menino mal tinha dentes na boca. Fomos só nós dois, contra o mundo. Eu criei meu filho ensinando o que era certo e o que era errado. Comprei os cadernos com o suor do meu rosto, paguei os sapatos para ele ir arrumadinho para a escola. Ensinei a respeitar os mais velhos. Mas a gente cria os filhos para o mundo, e o mundo, às vezes, devolve pessoas que a gente nem reconhece mais. Quando o Beto se casou com a Camila, eu achei que ia ganhar uma filha. A menina era bonita, vaidosa, falava manso no começo. Eles foram morar de aluguel. A vida estava caminhando. Só que, há uns 5 anos, a maré virou. A empresa onde o Beto trabalhava mandou metade do pessoal embora. A Camila, que trabalhava como recepcionista num salão de beleza chique e gastava o salário todo em unhas de gel e roupas de marca, começou a reclamar que o dinheiro não dava. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e eles estavam prestes a ser despejados. Como uma mãe não vira as costas para a cria, eu fiz o que qualquer mãe cega de amor faria. Vendi a casinha modesta que eu tinha no interior, em Taubaté, que era o único bem que juntei na vida. Peguei o dinheiro, coloquei na poupança e vim morar com eles em São Paulo. O trato era simples. Com a minha aposentadoria de merendeira e um pouco do dinheiro da venda da casa todo mês, eu assumiria o aluguel de uma casa maior para nós 3, até as coisas melhorarem. O contrato foi feito no meu nome, porque o nome do Beto já estava sujo na praça por causa dos cartões de crédito da Camila. Mas o que era para ser uma ajuda provisória virou uma prisão. Com o tempo, o Beto arrumou outro emprego, mas o dinheiro dele nunca sobrava. A Camila exigia um padrão de vida que eles não podiam bancar. E eu? Eu virei o fantasma da casa. Pior, virei a empregada que não recebia salário. Aos poucos, a dinâmica da casa foi mudando. No começo, eram pequenos favores. Dona Neuza, a senhora pode passar essa camisa do Beto para mim? Estou tão cansada hoje. Eu passava. Dona Neuza, faz aquele seu feijãozinho que só a senhora sabe fazer? Não tive tempo de cozinhar. Eu fazia. Quando dei por mim, eu era a primeira a acordar, às 5 da manhã, para coar o café no pano, e a última a dormir, depois de arear todas as panelas. Eu trouxe de Taubaté as minhas coisas simples. Meu filtro de barro, que deixa a água fresquinha e com aquele gosto de terra boa, foi banido para a área de serviço porque a Camila dizia que era coisa de gente pobre e estragava a decoração da cozinha moderna que ela montou a prestações. Minha plantinha, uma comigo ninguém pode que criei por anos, teve que ficar escondida no quintal. Eu fui encolhendo dentro da casa que eu mesma pagava para manter. A Camila tinha o dom de me fazer sentir minúscula. Ela nunca falava de peito aberto quando o Beto estava perto. Perto dele, ela era só sorrisos, me chamava de sogrinha, dizia que eu era o pilar da família. Mas era só o meu filho bater a porta para ir trabalhar que a máscara caía. Os olhares de nojo. Os suspiros de impaciência quando eu caminhava devagar pela casa por causa das dores nas juntas. O pior de tudo não era a nora.
O que me rasgava o peito, o que me fazia chorar escondida debaixo do chuveiro, era a cegueira do meu filho. O Beto via o meu cansaço. Ele via as minhas mãos tremendo ao segurar uma xícara depois de passar 3 horas passando roupa. Mas ele preferia virar o rosto. Ele preferia a paz de mentira do casamento dele do que defender a mãe que deu o sangue por ele. Quem cala, consente, já dizia o ditado. E o silêncio do meu filho era um grito ensurdecedor de abandono. Naquele dia, o dia do balde, chovia fino em São Paulo. Uma daquelas garoas frias que entram nos ossos da gente. Eu estava desde as 6 da manhã na lida. Tinha lavado o quintal, esfregado os azulejos do banheiro, preparado o almoço e deixado tudo nas vasilhas. Minhas costas ardiam como se tivessem jogado brasa na minha espinha. Sentei um pouco no sofá da sala, apenas para esticar as pernas. Eu estava com o meu terço de madeira nas mãos, rezando uma Ave-Maria para Nossa Senhora me dar paciência. Foi quando a Camila chegou mais cedo do salão. A porta da frente abriu com brutalidade. Ela entrou pisando duro, com os sapatos molhados de chuva, deixando marcas de barro pelo chão de cerâmica branca que eu tinha acabado de passar pano. Ela olhou para mim sentada no sofá e o rosto dela se contorceu de raiva. Não sei se ela tinha brigado com alguém na rua ou se o simples fato de me ver descansando a ofendia. Para pessoas como a Camila, o descanso do outro é uma afronta. Mas que folga é essa? Ela disparou, jogando a bolsa em cima da mesa de jantar. A casa está uma zona e a senhora aí, sentada, balbuciando para essas bolinhas de madeira. Eu respirei fundo, apertando a cruz do meu terço. A casa está limpa, Camila. Eu limpei tudo. Só estou descansando as pernas 1 minutinho. Limpa? Ela deu uma risada seca, debochada. A senhora chama isso de limpo? Olha essas marcas no chão. Ela apontou para as próprias pegadas de barro que tinha acabado de fazer. A injustiça daquilo me deu um nó na garganta. Foi você que acabou de sujar, minha filha. Você entrou com o sapato molhado da rua. Aquilo foi a faísca. A Camila odiava ser contrariada, ainda mais por mim. Para ela, eu era apenas um fardo, uma velha inútil que o marido tinha pena de colocar num asilo. Ela não fazia a menor ideia de que o dinheiro da minha aposentadoria e as minhas economias é que garantiam que aquele teto não caísse sobre a cabeça dela. O Beto, por vergonha ou por covardia, nunca contou para ela que era a mãe dele quem pagava o aluguel. Ele dizia que o dinheiro que eu dava era só uma ajudinha nas contas. A Camila marchou até a área de serviço. Ouvi o barulho da torneira abrindo, o baque do balde de plástico no tanque. Meu coração começou a bater descompassado. O que ela ia fazer? Ela voltou para a sala, carregando o balde cheio da água suja que tinha sobrado da lavagem do quintal, misturada com restos de sabão em pó e sujeira da rua. Ela parou na minha frente. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de um ódio que eu nunca vou entender de onde vinha. A senhora acha que é a dona da casa para ficar me respondendo? Ela gritou, a voz estridente cortando o ar pesado da sala. A senhora é um peso, um estorvo. Antes que eu pudesse levantar as mãos para me defender, ela balançou o balde. A água turva e gelada voou, não no meu rosto, mas direto nos meus pés e nas minhas pernas. O choque do frio me fez prender a respiração. A sujeira respingou na barra do meu vestido de chita, o vestido que eu mesma tinha costurado à mão com todo o capricho. A água escorreu pelo piso, fazendo uma poça imensa ao redor dos meus chinelos gastos. Eu fiquei ali, olhando para os meus pés enrugados, cobertos de água suja. A humilhação tem um peso físico. É como se colocassem uma pedra de 100 quilos nos seus ombros. Você perde a voz, perde a capacidade de reagir na hora. O mundo parece que gira devagar. Limpe direito, velha. Ela cuspiu as palavras, jogando o balde vazio no chão com um estrondo que fez meus ouvidos zumbirem. E ande logo com isso. Você não mora aqui de graça. Trate de fazer o mínimo para justificar o prato de comida que a gente te dá. Eu levantei a cabeça devagar. Olhei nos olhos daquela mulher que dormia na mesma cama que o filho que eu pari. Procurei alguma sombra de arrependimento, alguma culpa, mas só encontrei arrogância. Ela se sentia poderosa. Ela se sentia a dona do mundo pisando numa velha que, aos olhos dela, não tinha para onde ir. E então, o barulho da chave na porta me fez virar o rosto.
Era o Beto. Ele tinha chegado do trabalho. Ele abriu a porta e parou no batente da sala. Ele viu a poça de água suja. Ele viu o balde caído. Ele viu a barra do meu vestido pingando. Ele viu a esposa de braços cruzados, bufando de raiva, e a mãe dele ali, em pé, tremendo de frio e de humilhação. Por um segundo, um milésimo de segundo, eu achei que o menino que eu criei fosse aparecer. Achei que ele fosse gritar, que fosse abraçar a mãe, que fosse expulsar aquela mulher de perto de mim. Eu esperei o resgate do meu filho. O Beto olhou para a Camila. Depois olhou para mim. Ele baixou os olhos para o chão. "O que aconteceu aqui?" Ele perguntou com a voz baixa, fraca. "Sua mãe, Beto." A Camila se adiantou, mudando o tom de voz na hora, fazendo-se de vítima. Deixou a casa uma nojeira, eu fui reclamar e ela me respondeu mal. Eu fui pegar o balde para limpar a sujeira que ela não limpou, acabei tropeçando e derrubando a água. Eu chego cansada do trabalho e ainda tenho que passar por isso na minha própria casa. Era mentira. Uma mentira descarada, feia, mal contada. Qualquer pessoa com olhos no rosto veria que era mentira. Eu olhei para o Beto, esperando que ele me defendesse. "Beto, ela jogou em mim", eu quis dizer, mas as palavras não saíram. Minha garganta estava fechada por um nó de choro que eu me recusei a soltar na frente dela. Meu filho de 38 anos, o menino para quem eu descasquei laranjas e cantei cantigas de roda, suspirou pesadamente. Ele não me perguntou a minha versão. Ele não me ofereceu uma toalha. "Mãe, poxa vida, a Camila trabalha o dia inteiro", o Beto disse, sem ter a coragem de me encarar diretamente. Ele olhava para a parede, para o sofá, para qualquer lugar menos para os meus olhos decepcionados. "Passa um pano aí, vai. Depois a gente conversa. Eu estou com dor de cabeça." Ele deu as costas e foi para o quarto. A porta bateu. O barulho daquela porta fechando foi como o tiro de misericórdia no meu coração de mãe. A água nos meus pés estava gelada, mas o frio que tomou conta da minha alma naquele momento foi muito pior. Criar cobra para picar o calcanhar. Era isso que eu tinha feito. A Camila deu um sorriso de lado, vitoriosa. Ela cruzou os braços e ficou me olhando, esperando a minha reação. Ela queria que eu gritasse, que eu chorasse, para que ela pudesse dizer ao Beto que eu estava louca. Mas eu sou merendeira. Eu passei a vida inteira domando o fogo, sei muito bem que gritar não apaga incêndio. Eu não disse uma única palavra. O silêncio, às vezes, é a resposta mais ensurdecedora que existe. Fui caminhando devagar, com os pés molhados fazendo barulho no chão, até a lavanderia. Peguei o rodo e o pano de chão mais grosso que eu tinha. Voltei para a sala. A Camila continuava ali, com aquele sorriso arrogante no rosto pintado. Dobrei meus joelhos castigados pela artrose. Senti o frio do piso na minha pele. Envolvi o pano no rodo. Com movimentos lentos, como se estivesse limpando a sujeira de anos da minha própria vida, eu sequei o chão. Juntei a água turva. Esfreguei até a cerâmica branca brilhar de novo. Sequei tudo em absoluto silêncio. Quando terminei, peguei o balde e o rodo. Levei de volta para o quintal. Lavei minhas mãos no tanque, sentindo a água gelada levar embora os restos de sabão. Olhei para o meu reflexo no pequeno espelho quebrado pendurado na parede de cimento. Vi uma mulher com os cabelos brancos ralos, com rugas profundas ao redor da boca, mas com os olhos muito vivos. Eles achavam que eu estava morta por dentro. Achavam que a dependência era uma corrente que me prendia ali. A Camila achava que era a patroa. O Beto achava que podia lavar as mãos. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe. Um detalhe que envolvia papel passado, assinaturas em cartório e o dinheiro suado da venda da minha casinha no interior. Fui até o quartinho pequeno nos fundos que eles chamavam de quarto da bagunça, onde eu dormia numa cama de solteiro espremida entre caixas de papelão. Tirei debaixo da cama a minha velha bolsa de couro marrom, aquela mesma que me acompanhou por anos nas viagens de ônibus de Taubaté para São Paulo. Abri o zíper devagar. Coloquei dentro dela 2 mudas de roupa, meu terço de madeira, minha escova de cabelo e os meus documentos. Na gaveta da mesinha de cabeceira, peguei a pasta de plástico transparente. Ali dentro estava o contrato de locação daquela casa. Com o meu nome, com o meu CPF e com a cláusula de cancelamento que eu conhecia muito bem. Eu não derramei uma lágrima.
A tristeza tinha dado lugar a uma clareza fria e afiada. Coloquei a bolsa no ombro. Passei pela sala novamente. A Camila estava esparramada no sofá, assistindo televisão, mexendo no celular. Ela nem se deu ao trabalho de olhar para mim quando caminhei em direção à porta da frente. Abri a porta. A garoa de São Paulo continuava caindo, molhando as calçadas de Itaquera. Saí de casa e fechei a porta atrás de mim com a firmeza de quem nunca mais iria abrir. A água da chuva lavou meu rosto enquanto eu caminhava em direção ao ponto de ônibus, sabendo perfeitamente que a verdadeira tempestade desabaria sobre a cabeça deles em questão de dias. A garoa fria de Itaquera batia no meu rosto e se misturava com as lágrimas que eu, finalmente, me permiti derramar. O vento gelado do fim de tarde em São Paulo cortava a minha pele através do tecido fino do meu vestido de chita, ainda úmido da água suja que a minha nora havia jogado em mim. Caminhei até o ponto de ônibus na avenida principal, com passos curtos, mas firmes. Cada poça d'água em que eu pisava parecia lavar um pedaço da minha submissão. O ônibus encostou. Subi os degraus devagar, segurando firme no balaústre de ferro. O cobrador, um rapaz novo com fones de ouvido, olhou para a minha barra molhada e para a minha bolsa de couro marrom espremida contra o peito, mas não disse nada. Passei pela catraca e me sentei num dos bancos amarelos da frente, reservados para os idosos. Encostei a cabeça no vidro embaçado e vi as ruas do bairro irem ficando para trás. As fachadas das lojas, as padarias iluminadas, o trânsito caótico. Tudo parecia estar no seu lugar, menos a minha vida. Para onde vai uma mulher de 71 anos que acaba de sair da própria casa? A resposta veio como um abraço apertado na minha memória. Desci 40 minutos depois, já no bairro da Penha. As ruas aqui eram mais estreitas, ladeiras antigas, onde os vizinhos ainda sentavam na calçada em dias de calor. Parei em frente a um portão de ferro pintado de verde, meio descascado pelo tempo. Havia um pé de manacá florido no quintal que derramava suas pétalas roxas e brancas pelo chão de cimento grosso. Apertei a campainha. O som estridente ecoou lá dentro. Demorou um pouco, mas ouvi o barulho de chinelos arrastando no chão e o trinco da porta destravando. A dona Benedita, ou melhor, a minha Dita, abriu o portão. Ela apertou os olhos miúdos por trás dos óculos de grau grosso, tentando me enxergar na penumbra da rua. Dita tinha a minha idade. Trabalhamos juntas por 22 anos na mesma cozinha de escola estadual. Ela era a rainha da despensa. Eu era a comandante dos fogões. Neuza, valha-me Deus, mulher. O que você está fazendo aqui a essa hora, debaixo dessa friagem? E com essa cara de quem viu a assombração? Eu preciso de um canto, Dita. Minha voz saiu embargada, menor do que eu gostaria. Só por uns dias. Ela não fez perguntas. Uma amizade forjada no calor de panelões industriais e no cheiro de alho refogado não precisa de muitas explicações. Dita me puxou para dentro, pegou minha bolsa e trancou o portão. A casa da Dita era o oposto do apartamento alugado onde eu vivia com o Beto e a Camila. Lá na minha nora, tudo era frio, branco, comprado a prestações para parecer de rico. Aqui, na casa da Dita, o Brasil existia de verdade. O chão era de taco encerado. Havia toalhinhas de crochê em cima da televisão de tubo e o canto da sala guardava uma máquina de costura Singer antiga, daquelas de pedal, que pertenceu à mãe dela. Em cima de um banquinho de madeira, no canto da cozinha, repousava o filtro de barro, suando água fresca, com uma caneca de alumínio pendurada ao lado. O cheiro daquela casa era cheiro de paz. Cheiro de cravo, canela e sabão de coco. Vai direto para o banheiro. Tem uma toalha limpa no armarinho. Tira essa roupa úmida antes que você pegue uma pneumonia. A sua idade não permite essas aventuras, Neuza. Ela ralhou, com aquele tom de mãe que sempre teve. Tomei um banho quente. A água do chuveiro levou embora o cheiro do desinfetante barato misturado com a água suja do quintal. Quando saí, vestindo uma camisola velha e limpa que tirei da minha bolsa, encontrei a mesa da cozinha posta. Dita havia passado um café na hora. O cheiro do café coado no pano, aquele aroma forte e encorpado que levanta até defunto, invadiu minhas narinas. No centro da mesa de fórmica, forrada com uma toalha de plástico xadrez, havia um prato de pão francês com manteiga derretida na chapa. Sentei-me.
Enrolei minhas mãos calejadas na xícara quente. O calor da louça foi devolvendo a vida aos meus dedos. Dita sentou-se à minha frente e cruzou os braços gordinhos. Agora desembucha. O que o seu filho e aquela cascavel fizeram com você? Eu contei. Falei devagar, sentindo cada palavra como se estivesse mastigando vidro. Contei sobre as humilhações diárias, sobre a proibição de ter as minhas plantas, sobre eu ter virado a empregada da casa. E, por fim, contei do balde de água, do vestido molhado, da frase cortante da Camila mandando eu limpar o chão, e do silêncio covarde do Beto. O silêncio do meu filho doeu mais do que a água gelada. Dita ouvia tudo balançando a cabeça. Os olhos dela marejaram, mas havia uma raiva contida no apertar dos seus lábios. E você secou o chão, Neuza? Você secou o chão para aquela lambisgoia? Ela perguntou, indignada. Eu sequei, Dita. Sequei em silêncio. Sangue de barata, Neuza. Como é que você me faz uma coisa dessas? Você que já botou o moleque de 2 metros de altura para correr da cantina da escola com uma escumadeira na mão. Você que peitava fornecedor de carne quando eles tentavam entregar salsicha estragada para a merenda das crianças. Cadê a Neuza que eu conheço? As palavras da Dita bateram em mim como um tapa de mão aberta. Eu olhei para as minhas mãos em volta da xícara. Dita tinha razão. Quem era eu? Como eu tinha deixado me encolher tanto? Fechei os olhos e no silêncio daquela cozinha simples na Penha, a minha própria história começou a passar na minha cabeça. Eu não nasci velha. Eu não nasci encolhida no canto de um sofá, rezando 1/3 para pedir paciência. Eu sou Neuza. Fiquei viúva aos 28 anos de idade. Meu marido morreu do coração num domingo de tarde e me deixou com um menino de 4 anos que chorava pedindo o pai. Eu não tive tempo de ter depressão. Eu não tive tempo de fazer terapia. O luto do pobre dura o tempo exato entre o enterro e o momento de bater o ponto no trabalho no dia seguinte. Eu lembrei das madrugadas em Taubaté. Eu acordava às 4 da manhã. Fazia bolo de fubá, empadinha de frango, enrolava brigadeiro. Vendia na porta da fábrica de tecidos antes de ir para o meu emprego na escola. Eu carregava sacolas pesadas de mantimentos nos braços porque não tinha dinheiro para a condução. Eu costurei todas as roupas do Beto até ele fazer 15 anos. Cada tijolo daquela casinha modesta em Taubaté, a mesma casinha que eu vendi para pagar o aluguel onde eles moravam agora, foi comprado com o meu suor. Eu mexia panelas de 80 litros. Eu tinha queimaduras nos braços que contavam a história de uma mulher que nunca fugiu da luta. Eu criei um homem. Mas, na minha ânsia cega de ser uma boa mãe, de não deixar que ele sofresse a falta do pai, eu o cobri de tantas facilidades que esqueci de ensinar a ele o que era ter espinha dorsal. O Beto cresceu achando que o mundo devia favores a ele. E quando encontrou uma mulher como a Camila, que pisava nele e o fazia se sentir pequeno, ele aceitou. Porque covardes procuram tiranos para chamar de donos. Abri os olhos. A tristeza e a autopiedade que me acompanharam na viagem de ônibus haviam desaparecido. No lugar delas, um calor diferente começou a subir pelo meu peito. Era a indignação. Era a clareza. A água que a Camila jogou nos meus pés não me afogou. Ela me acordou. Puxei a minha bolsa de couro marrom que estava numa cadeira ao lado. Abri o zíper enferrujado. Coloquei a mão lá dentro e tirei a minha pasta de plástico transparente. O plástico estava um pouco amassado nas pontas, mas o conteúdo estava intacto. Coloquei a pasta em cima da mesa de fórmica, afastando o prato de pão. — O que é isso aí? Dita perguntou, esticando o pescoço. — Esse, Dita, é o motivo de eu ter secado o chão em silêncio. Respondi, com a voz agora firme, grave, vinda do fundo da minha garganta. Abri a pasta, tirei o contrato de locação da casa em Itaquera. 3 páginas grampeadas com carimbo do cartório na última folha. Deslizei o dedo pelas linhas impressas no papel. Lá estava, logo no primeiro parágrafo, locatária, Neuza Maria da Silva. Meu nome, meu CPF, minha identidade. A Camila é muito arrogante, Dita. E gente arrogante costuma ser burra. Ela acha que eu sou uma velha inútil, um peso morto que o marido dela sustenta por caridade. Ela acha que a casa é dela porque ela escolheu a cor da cortina da sala. Tirei outro papel da pasta. O meu extrato bancário. O aluguel daquela casa custa R$ 3.200 por mês.
O Beto ganha mal e tem o nome sujo no Serasa porque a dondoca da Camila estourou 3 cartões de crédito comprando roupa de marca e maquiagem. A imobiliária nunca aprovaria o nome deles, nem para alugar um barraco de tábua. Dita pegou o contrato, ajeitando os óculos no rosto. Foi você que alugou. Eu aluguei. Eu assinei. E eu pago. Todo dia 10 de cada mês, eu vou até a lotérica e pago o boleto do aluguel com o dinheiro da minha aposentadoria e com os juros do dinheiro que sobrou da venda da minha casinha em Taubaté. A Camila nunca viu o boleto. O Beto esconde dela. Ele tem vergonha de assumir para a mulher que não consegue bancar a casa onde vive. Ele diz para ela que eu dou uma ajudinha na luz e na água. Olhei para o calendário de parede que a Dita tinha pendurado perto da geladeira, daqueles que a gente ganha no açougue no fim de ano. Hoje é dia 8, Dita. O boleto vence depois de amanhã. A expressão no rosto da minha amiga foi mudando. A pena deu lugar a um sorriso de canto de boca, daquele jeito que ela fazia quando a gente conseguia enganar a diretora chata da escola. Você não vai pagar, Dita sussurrou. Pior que isso, eu não vou apenas deixar de pagar. Eu vou cancelar a festa. A gente envelhece e as pessoas acham que a gente fica surda, burra e invisível. A juventude acha que inventou a esperteza, mas eles esquecem que a gente teve uma vida inteira para aprender como o mundo funciona. A Camila bateu no peito gritando que eu não morava ali de graça. Ela exigiu que eu justificasse o prato de comida que me davam. Ela só esqueceu de se perguntar quem é que pagava pelo teto que cobria a cabeça dela enquanto ela dormia. Lembrei do dono do imóvel, o seu Osvaldo, um senhor rigoroso, dono de várias casas na região, que só aceitava negócio com papel passado e fiador de confiança. O contrato tinha uma cláusula muito clara. Se a locatária decidisse sair antes do término, havia uma quebra de contrato. Mas se eu comunicasse a saída, tirasse o meu nome e a minha garantia financeira do negócio, o dono do imóvel exigiria imediatamente que os atuais moradores refizessem a papelada, provassem renda e dessem um novo fiador, ou seja, rua. O Beto não tinha como provar renda para aquela casa. Não tinha fiador, não tinha o nome limpo e não tinha o meu dinheiro. Eu vendi a minha casa por amor a um filho. Eu me anulei para ver se ele era feliz. Eu engoli os insultos daquela mulher porque achei que o meu papel de mãe exigia sacrifício. Mas o que é do homem, o bicho não come, Dita. Eu errei. Mas eu ainda tenho as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Dobrei o extrato bancário. Peguei o contrato e acariciei o papel por um segundo. Aquele documento era a minha carta de alforria. Era o balde de água fria que eu devolveria. Não nos pés, mas na vida inteira daqueles dois. E o que você vai fazer amanhã cedo? Dita perguntou, já enchendo a minha xícara com mais café quente, os olhos brilhando de cumplicidade. Amanhã cedo, com a graça de Deus, e se ele me permitir acordar com saúde, eu vou pegar um ônibus e vou bater na porta da imobiliária do seu Osvaldo. Vou sentar na mesa dele, vou tomar um cafezinho e vou pedir a quebra formal do meu contrato de aluguel. Vou pagar a multa rescisória com o meu dinheiro, à vista. Vou assinar o distrato. E vou informar a ele que a casa está ocupada por 2 invasores que não têm o meu aval para estar lá. Tomei um gole do café. Estava doce, quente, descia rasgando o peito e acendendo um fogo que eu achei que tinha se apagado há anos. A Camila quer a casa só para ela? Ela vai ter. A casa, as paredes, as contas, o aluguel, o despejo, tudo no nome do marido dela. Eu não sou mulher de fazer barraco, Dita. Quem grita muito perde a razão. Eu sou mulher de tomar providência. Guardei os papéis com todo o cuidado de volta na pasta transparente. Fechei o zíper da minha bolsa de couro. O peso nos meus ombros havia sumido. Minhas dores nas juntas pareciam ter desaparecido. A humilhação daquela tarde tinha se transformado num combustível puro e inflamável. A chuva lá fora começou a apertar, batendo forte contra a janela da cozinha da Dita. Mas eu já não sentia frio. Eles achavam que tinham se livrado de uma velha inútil que saiu de fininho, com o rabo entre as pernas. Mal sabiam eles que, ao me expulsarem daquela sala, haviam acabado de assinar a própria sentença, e que a tempestade de verdade ainda nem tinha começado a cair sobre o teto falso que eles chamavam de lar. O cheiro de cuscuz com manteiga invadiu o quartinho de hóspedes da Dita antes mesmo que o sol decidisse clarear o céu de São Paulo.
Abri os olhos devagar, sentindo o colchão firme nas minhas costas. Pela primeira vez em 5 anos, eu não acordei com o sobressalto de ter que coar café correndo para não ouvir reclamação. A casa da minha amiga tinha o silêncio curativo das coisas simples. Sentei na beirada da cama e olhei para as minhas mãos. As juntas estavam inchadas pela artrose e pelo frio da noite anterior, mas não havia mais tremor. A decisão que tomei na cozinha da Dita não foi coisa de momento, não foi a raiva cega de quem leva um banho de água suja. Foi a frieza de uma mãe que finalmente entende que, para salvar o que resta de dignidade em si mesma, precisa deixar o filho cair do cavalo. Vesti meu vestido de chita com estampa de flores miúdas, o azulzinho, que era o meu preferido. Prendi meus cabelos brancos num coque bem firme com grampos. Lavei o rosto na pia do banheiro, olhando bem no fundo dos meus próprios olhos no espelho miúdo. Eu não era mais a velha encolhida do sofá. Eu era a Neuza, merendeira aposentada, mulher que carregou a vida inteira nas costas. Quando cheguei na cozinha, Dita já estava com a garrafa térmica na mesa. "Dormiu bem, Neuza?" ela perguntou, empurrando um prato fundo de louça com um pedaço generoso de cuscuz amarelo e fumegante na minha direção. "Dormi o sono dos justos, Dita. O sono de quem não deve nada a ninguém." Eu mal tinha dado a primeira garfada quando o meu celular antigo, um aparelhinho de botões que eu mantinha só para emergências, começou a tocar dentro da bolsa. O visor pequeno piscou o nome do meu filho. Beto. Dita parou com a xícara no ar e me olhou. Eu respirei fundo, limpei a boca com o guardanapo de pano e atendi. "Alô? Mãe? Onde a senhora está?" A voz do Beto não era de desespero. Era de aborrecimento. Ele falava baixo, quase sussurrando, e eu sabia muito bem o porquê. Ele estava escondido no banheiro ou na sacada para a mulher não ouvir. "Estou na casa da Dita, Beto. Passei a noite aqui." Ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. "Poxa vida, mãe. A senhora saiu sem falar nada. Deixou a porta destrancada. A Camila acordou hoje uma arara. Ela teve que passar o próprio café e acabou se atrasando para o salão. A senhora sabe que ela não tem jeito com o fogão. Custava ter esperado a gente conversar?" Eu fechei os olhos. O meu filho não ligou para saber se eu não tinha pegado uma pneumonia com a roupa encharcada no frio. Ele não ligou para pedir perdão pela covardia de ter abaixado a cabeça. Ele ligou porque a engrenagem da casa tinha quebrado. Ele ligou porque a empregada que não cobrava salário tinha sumido e a patroa estava nervosa. "Eu não tinha mais nada para conversar ontem, meu filho." Respondi, mantendo a voz mansa, sem alterar uma única nota. "A raiva é barulhenta, mas o planejamento é muito silencioso. Olha, faz o seguinte." Ele continuou, com aquele tom de quem tenta apaziguar briga de criança. "A senhora esfria a cabeça aí hoje. Mais tarde a senhora volta. A Camila falou que se a senhora pedir desculpas por ter respondido mal para ela, a gente esquece essa história do balde. Ela até deixa a senhora assistir a novela das 8 na sala hoje." Uma risada amarga quase escapou da minha garganta. O perdão deles. A magnanimidade da minha nora em me permitir sentar no sofá que eu mesma comprei, na casa que eu mesma pagava. Eles tinham tanta certeza de que eu era uma dependente medrosa que nem sequer consideravam a possibilidade de eu não voltar. Para a Camila, eu era um cachorro velho que fugiu para o portão, mas que voltaria abanando o rabo na hora da fome. "Está certo, Beto," eu disse com a voz mais pacata que consegui encontrar dentro de mim. "Eu vou passar aí mais tarde. Tenho que pegar umas coisas minhas que ficaram. Vá trabalhar em paz." "Isso, mãe. A gente se ajeita. Não precisa fazer bico. Tchau." Ele desligou. Não disse "eu te amo." Não perguntou se eu estava bem. Coloquei o celular de volta na bolsa. Dita me olhava com as sobrancelhas erguidas, esperando o veredito. "Eles acham que eu estou fazendo birra, Dita. O Beto disse que a Camila me perdoa se eu pedir desculpas." Dita bateu com a mão espalmada na mesa de fórmica, fazendo as xícaras pularem. "Ah, mas eu ia lá agora mesmo esfregar a cara daquela sirigaita no asfalto. Desculpas. Neuza, você não vai recuar, vai?" "Recuar?" Dei um sorriso de canto de boca, puxando a minha pasta de plástico transparente com os documentos. "Eu só peguei impulso, minha amiga. Termina o seu café. Eu tenho um compromisso no centro de Itaquera." Peguei um ônibus na avenida e desci no coração do bairro. O comércio já estava aberto, as calçadas cheias de gente apressada.
Caminhei 2 quarteirões até parar em frente a uma porta de vidro escuro com letras douradas descascadas onde se lia Imobiliária Osvaldo em Filhos. Entrei. O cheiro de papel velho, cera de chão e café forte me recebeu. O lugar era antigo, com mesas de madeira escura e arquivos de ferro verde. Seu Osvaldo estava lá no fundo, sentado atrás de sua mesa. Um homem de seus 60 e poucos anos, calvo, com óculos de grau na ponta do nariz. Ele era do tempo em que um aperto de mão valia mais que promissória, mas que não abria mão da lei de jeito nenhum. Quando me viu, ele se levantou com dificuldade. Dona Neuza, que surpresa a senhora por aqui. Aconteceu algum problema com a casa? Um vazamento? Telha quebrada? Sente-se, por favor. Sentei-me na cadeira de couro gasta de frente para ele. Coloquei minha bolsa no colo e abri o zíper devagar. Não, seu Osvaldo. A casa está em perfeitas condições. Eu cuido daquele chão como se fosse o rosto de um santo, falei, tirando a pasta transparente. O problema não é o imóvel. O problema é a vida da gente que muda de rumo. Coloquei o contrato de locação em cima da mesa dele, junto com o meu documento de identidade. Eu vim entregar a casa, seu Osvaldo. Quero cancelar o contrato de aluguel, hoje mesmo. Ele ajeitou os óculos no nariz, visivelmente surpreso. Pegou o contrato e folheou as páginas. Mas, dona Neuza, o contrato da senhora ainda tem 18 meses pela frente. A senhora sabe que quebrar um contrato de locação sem aviso prévio de 30 dias gera uma multa rescisória pesada, não sabe? São 3 meses de aluguel cheios. Eu sei ler, seu Osvaldo. R$ 9.600. Tirei da pasta o meu cartão do banco e o extrato da poupança que eu havia tirado no caixa eletrônico mais cedo. O dinheiro da venda da minha casinha de Taubaté ainda estava lá, rendendo seus juros parcos. Era a minha segurança para a velhice, o dinheiro que eu usava para completar a renda deles. E agora seria o preço da minha liberdade. Eu pago a multa à vista, no débito. Hoje, quero o distrato assinado com firma reconhecida. O meu nome não fica mais atrelado àquele endereço nem por mais um minuto. Seu Osvaldo encostou as costas na cadeira, me analisando. Ele conhecia a minha família. Ele sabia que o meu filho morava comigo. Dona Neuza, a senhora me perdoe a intromissão. Mas e o seu filho? O Roberto e a esposa dele? Eles vão continuar no imóvel? Porque se eles forem ficar, o Roberto vai ter que vir aqui, fazer um novo contrato, comprovar renda de 3 vezes o valor do aluguel e me apresentar um fiador com 2 imóveis quitados na capital. É a norma da imobiliária. Eu olhei fundo nos olhos do seu Osvaldo. O Beto não ganha o suficiente para pagar nem a metade desse aluguel, seu Osvaldo. O nome dele está no Serasa por causa de dívida de cartão de crédito em loja de sapato e perfume. Eles não têm fiador. Eles não têm nada. Só tinham a mim. O silêncio pesou na sala. Seu Osvaldo era um homem de negócios, mas também era um homem experiente. Ele entendeu na hora o que estava acontecendo. Ele viu a marca de cansaço no meu rosto. Ele viu a firmeza na minha voz. A senhora está me dizendo que eu vou ter que despejar o seu filho, dona Neuza? Ele perguntou com a voz baixa. Estou dizendo que a partir do momento em que eu assinar esse distrato, a senhora não tem mais negócio comigo. Quem está dentro daquela casa são 2 ocupantes sem contrato. O que o senhor vai fazer com a sua propriedade para garantir os seus direitos é problema do senhor. Mas eu conheço a sua fama de homem rigoroso. Sei que o senhor não deixa ninguém morar de graça nas suas casas. Ele deu um pequeno sorriso, um misto de pena e respeito. Puxou o teclado do computador para perto. A senhora é uma mulher dura, dona Neuza. A vida me fez de aço, seu Osvaldo. Eu só tinha esquecido disso por um tempo. Foram 40 minutos de burocracia. O barulho da impressora cuspindo os papéis. O som da máquina de cartão aprovando o débito da multa. Quase R$ 10.000. Dinheiro que eu suei na beira do fogão para juntar. Doeu? Doeu na alma. Mas a paz não tem preço de etiqueta. Assinei 3 vias do distrato. A cada letra do meu nome sentia uma corrente se partindo. Pronto, dona Neuza. Seu Osvaldo carimbou a última folha. O contrato está oficialmente encerrado no seu nome. A senhora está livre de qualquer obrigação legal ou financeira com o imóvel a partir deste segundo. E quanto aos moradores que ficaram lá? Perguntei, guardando minha via na pasta.
Eu vou redigir uma notificação extrajudicial hoje mesmo. Seu Osvaldo assumiu o tom de imobiliário implacável. Vou mandar entregar por um oficial do cartório. Eles terão 48 horas corridas para se apresentarem aqui com a documentação para um novo contrato ou para desocuparem o imóvel amigavelmente. Se não fizerem nenhum nem outro, eu entro com a ordem de despejo e troco as fechaduras com a polícia. Mande entregar amanhã no final da tarde, seu Osvaldo. Pedi, me levantando da cadeira. É sexta-feira. A minha nora gosta muito de fazer festa na sexta-feira. Acho que ela vai gostar de receber uma correspondência. Despedi-me dele e saí da imobiliária. O sol agora brilhava alto, espantando o frio de São Paulo. Mas o meu trabalho daquele dia ainda não tinha acabado. Fui até um orelhão na praça e liguei para o seu Zé da Kombi, um senhor que fazia fretes no bairro da Penha e que conhecia a Dita há anos. Combinei com ele na esquina da rua da minha casa em Itaquera em 1 hora. Peguei o ônibus de volta. Meu coração batia calmo. Eu tinha a lei, o papel passado e a razão do meu lado. Cheguei na minha rua e o seu Zé já estava lá, encostado na Kombi branca enferrujada. Fiz um sinal para ele esperar e caminhei até o portão de ferro da casa. Coloquei a minha chave na fechadura pela última vez. O barulho do trinco pareceu ecoar pelo quintal. Entrei. A casa estava silenciosa. Fui até a sala. A Camila estava lá. Ela estava deitada no sofá que eu comprei, com os pés em cima da mesinha de centro, assistindo a um programa de fofocas na televisão de tela plana que o Beto pagava em 24 vezes. Ela usava um roupão de seda falso e tinha rolos no cabelo. Quando me viu entrar, ela nem se mexeu. Apenas deu um sorriso de lado, daquele jeito arrogante que me revirava o estômago. Ah, a rainha do drama resolveu aparecer, ela falou, sem tirar os olhos da televisão. O Beto disse que você vinha. O balde já secou, dona Neuza. Não precisa fazer essa cara de velório. Pode ir lá para o fundo. E vê se lava a louça que ficou da janta ontem, porque a pia está cheia e eu estou com as unhas recém-feitas. Eu parei no meio da sala. Olhei para o chão de cerâmica branca que eu havia secado de joelhos no dia anterior. Olhei para aquela mulher que se achava a dona do império. Eles não tinham a menor ideia da tempestade que já estava formada sobre o telhado deles. A ignorância, às vezes, é o maior castigo dos soberbos. Eu não vim lavar louça, Camila. Falei com a voz tão mansa que ela precisou abaixar o volume da televisão para me ouvir. Eu vim buscar as minhas coisas. Ela deu uma gargalhada curta, daquelas que saem pelo nariz. Suas coisas? Que coisas? Aqueles trapos velhos no quarto dos fundos? Pode levar. Vai fazer um favor para mim. Eu estava querendo transformar aquele quartinho num closet para as minhas roupas e não tinha espaço por causa das suas caixas de sapato. Vai para a casa daquela sua amiga gorda na Penha? Ótimo. Só não esquece de deixar a chave em cima da mesa. Eu não quero você entrando aqui a hora que bem entende. Pode deixar. Eu vou deixar a chave. Caminhei em silêncio até o fundo do quintal. Abri o portão de ferro e acenei para o seu Zé da Kombi, que estava esperando na calçada. Ele entrou comigo. Fomos direto para a área de serviço. Apontei para o meu filtro de barro, aquele que a Camila baniu da cozinha moderna porque era coisa de gente pobre. Pega com cuidado, seu Zé. Ele é pesado, mas a água dele é uma bênção. Enquanto o seu Zé carregava o filtro, eu fui até o canto do quintal. Minha planta de comigo, ninguém pode estava lá, viçosa, com as folhas verdes e largas brilhando com a chuva do dia anterior. Peguei o vaso de cimento nos braços. O peso me fez curvar um pouco as costas, mas eu abracei aquela planta como quem abraça um velho amigo. Passei pelo quartinho dos fundos. Peguei a minha máquina de costura Singer, aquela de manivela pesada como chumbo, que ficava debaixo da minha cama. O seu Zé voltou e levou a máquina. Eu peguei minhas 2 caixas de sapato com os meus cacarecos de costura, as minhas fotos antigas de Taubaté e as roupinhas de bebê que eu ainda guardava do Beto. Fizemos 3 viagens do quintal até a Kombi. Na última, eu passei pela sala carregando o vaso da planta. A Camila levantou a cabeça do sofá e me olhou com desprezo. Vai levar esse mato feio também? Graças a Deus. Menos lixo para eu ter que limpar na minha casa. Vai com Deus, dona Neuza. E vê se não liga para o Beto choramingando amanhã. Ele tem mais o que fazer do que cuidar de mãe carente. Eu parei perto da mesa de jantar. Tirei a minha chave de casa do bolso do vestido de chita.
A chave que eu mesma mandei fazer no chaveiro da esquina no dia em que assinei o contrato de aluguel. Coloquei a chave em cima da mesa de vidro. O tilintar do metal bateu no silêncio da sala. A chave está aí, Camila, eu disse, olhando fixamente para ela. A casa é toda sua. Aproveite bem o seu teto. Virei as costas e caminhei em direção à porta da frente. Não olhei para trás. Não derramei uma lágrima. Saí, fechei a porta e entrei no banco do passageiro da Kombi do seu Zé. O motor engasgou 2 vezes antes de pegar, soltando uma fumaça preta no escapamento. Enquanto a Kombi descia a ladeira de Itaquera, eu olhei pelo retrovisor trincado. A fachada da casa foi ficando pequena, até sumir na esquina. A Camila estava lá dentro, refastelada no sofá, comemorando a vitória de ter expulsado a velha inútil que ela tratava como empregada. Ela só não sabia que, a partir daquele exato momento, o relógio do seu Osvaldo havia começado a contar as horas para o fim do reinado dela. A sexta-feira amanheceu com um céu azul e limpo, daquelas manhãs de outono em São Paulo que lavam a alma da gente. Na cozinha da Dita, o cheiro de bolo de fubá com erva doce assando no forno se misturava com o vapor do café fresco. O meu filtro de barro já estava devidamente acomodado em cima de um banquinho de madeira no canto da copa, e a minha planta Comigo Ninguém Pode tomava o sol da manhã no quintal de cimento grosso, respirando aliviada longe da escuridão do quartinho dos fundos. Eu estava sentada à mesa de fórmica, passando uma costura reta na barra de um pano de prato com agulha de mão. Minha respiração estava mansa. O peito, que por 5 anos viveu apertado por uma angústia que eu nem sabia nomear direito, agora subia e descia no ritmo da paz. A verdade é que a gente se acostuma tanto com o sofrimento que quando ele vai embora, o corpo até estranha a leveza. O relógio de parede em formato de bule, pendurado acima da geladeira da Dita, marcava 4 horas da tarde. Eu sabia como as coisas funcionavam na imobiliária do seu Osvaldo. Ele era homem de costumes antigos, mas com a agilidade de uma raposa para proteger o que era dele. O rapaz do cartório, que fazia as entregas das notificações extrajudiciais, costumava rodar o bairro de Itaquera no final do expediente. Dita sentou-se na minha frente, descascando alho para o arroz da janta. Ela me espiava por cima das lentes grossas dos óculos. Você está muito quieta, Neuza. O coração não está fraquejando, não, né? Olha lá, mulher. Quem entra na chuva é para se molhar. Meu coração nunca bateu tão firme, Dita, respondi, arrematando a linha com um nó cego e cortando com os dentes. Eu só estou esperando a tempestade chegar no rádio. Não deu outra. Faltavam 15 minutos para as 5 horas, quando o meu celular de botões começou a tremer e a tocar dentro do bolso do meu vestido. O visor miúdo acendeu. Era o Beto. Mas dessa vez, ele não ligou e deixou tocar 2 vezes para eu retornar e ele não gastar crédito. Ele ligou de forma insistente, desesperada. Olhei para a Dita. Ela parou de descascar o alho e assentiu com a cabeça, com um sorriso de canto de boca. Apertei o botão verde e levei o aparelho à orelha. Alô? Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus, onde a senhora está? A voz do meu filho era um atropelo de palavras, aguda, esganiçada, como a do menino de 7 anos que ralava o joelho no asfalto de Taubaté e corria para a minha barra da saia. Não havia mais sussurros. Não havia mais o tom de aborrecimento de quem falava com um estorvo. Havia apenas o pânico puro e destilado. Estou na casa da Dita, Beto. Já lhe disse isso ontem. Mãe, tem um homem aqui, um oficial de cartório, sei lá o que é isso. Ele entregou um papel grosso para a Camila na porta de casa. O seu Osvaldo enlouqueceu, mãe. O papel diz que o contrato de aluguel foi quebrado ontem. Diz que a gente tem 48 horas para ir lá provar renda, arrumar fiador e assinar um contrato novo, senão ele vai entrar com ordem de despejo e mandar a polícia trocar a fechadura. Eu fechei os olhos e deixei o silêncio reinar na linha por 5 longos segundos. O desespero dele era música para os ouvidos de quem passou anos ouvindo apenas o som da própria humilhação. O seu Osvaldo não enlouqueceu, Beto. Ele está apenas cumprindo a lei e fazendo o trabalho dele como dono do imóvel. Mas, mãe, como assim quebrado? O contrato está no seu nome. A senhora esqueceu de pagar o boleto? O vencimento é domingo, mãe. Fala para o seu Osvaldo que a gente paga com juros na segunda-feira.
A Camila está aqui gritando, tendo uma crise de nervos, quebrando as coisas na sala. Ela rasgou a almofada nova, mãe. A imagem da minha nora destruindo a decoração que ela tanto amava. Aquela mesma decoração que custou o meu sossego não me causou pena. Causou-me uma clareza absoluta de que eu tinha feito a coisa certa. Eu não esqueci de pagar o boleto, meu filho. Eu cancelei o contrato. Eu fui à imobiliária ontem cedo. Paguei a multa de quebra de contrato de quase R$ 10.000 à vista com as minhas economias e assinei o distrato. O meu nome não é mais a garantia do teto de vocês. Ouvi um engasgo do outro lado da linha. O Beto ficou mudo. O barulho de coisas quebrando no fundo da ligação parou por um instante, como se a Camila tivesse parado para ouvir a conversa. A senhora fez o quê? A voz dele saiu num fio, trêmula, carregada de uma incredulidade infantil. Mãe, a senhora não pode fazer isso com a gente. Nós somos a sua família. Para onde a gente vai? Eu não tenho como alugar nada agora. O meu nome está sujo no Serasa, a senhora sabe disso. A Camila gastou o limite de todos os cartões. Você devia ter lembrado que eu era a sua família ontem à tarde, Beto. Quando a sua mulher jogou um balde de água suja nos meus pés e me chamou de velha inútil. E você abaixou a cabeça e foi para o quarto dizendo que estava com dor de cabeça. O silêncio tem preço, meu filho. E a conta do seu silêncio acabou de chegar pelo correio. Mãe, pelo amor de Deus, vem pra cá. A gente precisa conversar. A Camila quer falar com a senhora. Ela não está entendendo nada. Ela está dizendo que a senhora deu um golpe na gente. Dei um suspiro profundo. O papel de mãe é ensinar, mesmo quando a lição dói na própria carne. Eu estou indo para aí, Beto. Me espere na sala. Desliguei o telefone. Coloquei o aparelho de volta no bolso do vestido. Dita já estava de pé, limpando as mãos no avental de pano. Você não vai sozinha, Neuza. Eu vou com você. Vou de testemunha e, se precisar, de segurança. Aquela cascavel pode tentar pular no seu pescoço. Ela não vai pular no meu pescoço, Dita. Gente que se acha muito superior é covarde quando perde o pedestal. Mas eu faço questão da sua companhia. Quero que você veja com os seus próprios olhos que a sua amiga não tem mais sangue de barata. Pegamos o ônibus na Avenida da Penha. O trajeto até Itaquera pareceu mais curto do que no dia anterior. Eu não sentia medo, não sentia culpa, não sentia aquele aperto no estômago que as mães costumam sentir quando sabem que o filho está em apuros. Quem planta vento, colhe tempestade, já dizia a minha avó no interior. E o Beto passou 38 anos plantando covardia. Chegamos na rua da casa pouco depois das 6 da tarde. O céu já começava a escurecer. O portão de ferro estava escancarado, batendo com o vento. A porta da sala também estava aberta. Paramos na soleira. A cena lá dentro era a pintura exata da ruína construída sobre mentiras. A sala, que a Camila sempre mantinha impecável e fria como um consultório médico, estava uma bagunça. Havia um vaso quebrado no chão de cerâmica branca, terra espalhada, e o papel grosso da notificação do cartório amassado em cima da mesa de vidro. O Beto estava sentado no sofá, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto enfiado nas mãos. A Camila andava de um lado para o outro. Ela usava a mesma roupa com que tinha ido trabalhar no salão, mas o cabelo estava desgrenhado e a maquiagem borrada ao redor dos olhos a deixava com uma expressão assustadora. Quando a Camila me viu parada na porta, com a Dita logo atrás de mim, ela parou de andar. Os olhos dela se arregalaram. As narinas inflaram como as de um touro bravo. Ela deu 2 passos na minha direção, apontando um dedo com a unha postiça vermelha e pontiaguda bem no meu rosto. Que palhaçada é essa, dona Neuza? Ela gritou, a voz esganiçada ecoando pelas paredes da casa. Que história é essa de notificação de despejo? O que a senhora foi fofocar para o seu Osvaldo? O Beto está me dizendo aqui que a senhora cancelou o contrato. A senhora ficou louca de vez? Acha que pode brincar com a nossa vida por causa de uma briguinha de nada? Eu não recuei 1 milímetro. Olhei para a unha vermelha dela apontada para mim, depois olhei bem fundo nos olhos castanhos e arregalados da minha nora. Entrei na sala pisando firme. A Dita entrou logo atrás e fechou a porta, encostando-se nela com os braços cruzados, como uma sentinela. Caminhei devagar até o centro da sala.
Parei exatamente no mesmo lugar onde 24 horas antes ela havia virado um balde de água de quintal nas minhas pernas. O piso estava limpo. Fui eu quem o secou. Abaixe esse dedo para falar comigo, Camila. Na minha cara, ninguém aponta o dedo na própria casa. Muito menos na casa que eu pagava. O Beto levantou a cabeça num solavanco. O rosto dele estava vermelho, os olhos inchados. Mãe, por favor, não faz isso. Ele implorou, a voz embargada. A senhora sabe que a gente não tem para onde ir. A Camila virou o pescoço tão rápido na direção do marido que eu achei que ia quebrar. Ela olhou para o Beto, depois para mim, a confusão estampada no rosto pálido. Como assim a casa que a senhora pagava? Ela soltou uma risada nervosa, sem humor nenhum. A senhora está gagá, dona Neuza. O Beto paga esse aluguel. O Beto sustenta essa casa. O dinheiro que a senhora dava não pagava nem a conta de luz e as compras do supermercado. A senhora vivia aqui de favor. A ignorância dela era tão profunda que me deu quase, apenas quase, um pingo de pena. Mas a pena é um sentimento perigoso. É a porta de entrada para a submissão. E eu já havia fechado essa porta com cadeado. Eu me virei lentamente para o meu filho. Você nunca contou para ela, não é, Roberto? O uso do nome de batismo fez ele se encolher no sofá como se tivesse levado uma chicotada. Você passou 5 anos dormindo na mesma cama que essa mulher, deixando ela me tratar como lixo, como empregada, como um peso morto, e nunca teve a coragem de ser homem o suficiente para contar a verdade. Você sustentou a mentira para manter a pose de marido provedor. Que verdade, Beto? A Camila gritou, a voz subindo uma oitava, agarrando o braço do marido e chacoalhando. Que verdade é essa que eu não sei? Fala, seu covarde! O Beto não conseguiu olhar para ela. Ele olhou para o chão, o mesmo chão que eu limpei. A mãe pagava o aluguel, Camila. Ele sussurrou, a voz tão baixa que mal deu para ouvir. O contrato sempre esteve no nome dela. O boleto do aluguel custa R$ 3.200 por mês. Eu não ganho nem 3.500 livres. Eu pago a prestação do carro, a parcela da televisão, a parcela do seu celular e a sua conta no salão. Eu não tinha como pagar o aluguel. A Camila soltou o braço dele como se o marido estivesse pegando fogo. Ela deu um passo para trás, tropeçando no tapete felpudo que ela mesma tinha comprado para a sala. O choque no rosto dela foi a coisa mais pura e verdadeira que eu vi nela em meia década. A máscara de dondoca rica, de patroa intocável, espatifou-se no chão de cerâmica branca em 1000 pedaços. Você está me dizendo, ela gaguejou, a respiração ofegante, olhando do Beto para mim, que a gente morava de aluguel nas costas da sua mãe? E você deixou eu brigar com ela? Você deixou eu tratar ela daquele jeito? Você é louco, Roberto. Você é um doente mental? Você tratava ela mal porque você é ruim, Camila. O Beto finalmente explodiu, levantando do sofá, mas não para me defender, e sim para defender a própria pele. Covardes sempre fazem isso. Eu nunca mandei você jogar água na minha mãe. Eu nunca mandei você tratar ela como empregada. Você fez isso porque você é soberba. E você deixou. Ela rebateu no mesmo volume, com as veias do pescoço saltando. Você viu tudo. E nunca abriu a boca para me dizer que quem segurava essa porcaria de casa era o dinheiro dela. Você me fez de palhaça. A gritaria deles enchia a sala. Eles se atacavam como 2 animais acuados, culpando um ao outro pela própria desgraça. Um casamento construído em cima de aparências, financiado pelo suor de uma velha merendeira de Taubaté. Era patético. Eu levantei a mão direita. Não precisei gritar. O gesto seco e firme fez os 2 pararem de berrar e olharem para mim. Chega, eu disse com a voz grave, arrastada, cortando o ar pesado da sala como uma faca bem amolada. A briga de vocês 2 não me interessa mais. O que vocês vão fazer com o casamento de vocês, a partir de hoje, é problema exclusivo de vocês. Eu vim aqui apenas para responder a uma pergunta que você me fez ontem, Camila. Caminhei mais um passo na direção dela. Ela encolheu os ombros instintivamente, como se achasse que eu fosse bater nela. Mas eu não sujo as minhas mãos calejadas com pouca coisa. Ontem, quando você jogou o balde de água suja da rua nos meus pés, você gritou para mim: "Limpe direito, velha, você não mora aqui de graça." Repeti as palavras dela lentamente, saboreando o terror que crescia nos olhos da minha nora.
Ah, e você tinha toda a razão, Camila. Eu não morava aqui de graça. Eu paguei muito caro. Eu vendi a única casa que juntei na vida inteira para garantir o teto de vocês. Eu paguei com a minha aposentadoria, com as minhas economias e com a minha saúde. Eu paguei virando a empregada não remunerada desta casa. Eu paguei abaixando a cabeça para a sua arrogância. Apontei para o papel amassado da notificação em cima da mesa. Mas o meu pagamento acabou ontem. A fonte secou. Eu desfiz o contrato. Paguei quase 10 mil reais de multa à vista só para ter o prazer de tirar o meu nome de perto do de vocês. O seu Osvaldo foi muito claro. O Beto tem 48 horas para levar os contra-cheques dele, um fiador de confiança e assinar um contrato novo. Se ele não fizer isso, o oficial de justiça vem com a polícia na segunda-feira de manhã e coloca os móveis de vocês no meio-fio da calçada. A senhora é um monstro! A Camila cuspiu as palavras com lágrimas de ódio descendo pelo rosto e borrando a maquiagem. A senhora destruiu a nossa vida. A senhora é uma velha amargurada que não suporta ver o filho feliz. Eu dei um sorriso triste. A culpa para quem não tem caráter é sempre do outro. O seu marido não estava feliz, Camila. Ele estava endividado e acovardado. E a vida de vocês não fui eu quem destruiu. Vocês destruíram sozinhos. A mentira tem perna curta e a ingratidão é um veneno que mata primeiro quem oferece. Eu só tirei o pilar de mentira que segurava esse teatro. A casa caiu. E caiu em cima de vocês. O Beto deu um passo na minha direção. Ele caiu de joelhos no chão. Meu filho, o menino que eu criei sozinha, ajoelhado no meio da sala, chorando copiosamente. Mãe, me perdoa. Ele soluçou, agarrando a barra do meu vestido de chita. O mesmo vestido que eu usava ontem e que secou no varal da Dita. Por favor, mãe, pega o dinheiro que sobrou da venda da casa de Taubaté. A gente aluga outro lugar menor. A senhora vem morar com a gente de novo. A Camila vai mudar, eu prometo, eu juro por Deus. A gente cuida da senhora. Me ajuda, mãe. Eu olhei para as mãos do meu filho agarradas à minha roupa. A dor de uma mãe vendo o filho no chão é a dor mais rasgada do mundo. O meu peito sangrou por dentro. O instinto materno berrou, gritou para eu abaixar, abraçar a cabeça dele e dizer que tudo ficaria bem, que eu daria um jeito. Eu sempre dei um jeito, mas eu lembrei da água gelada escorrendo pelos meus pés. Lembrei do barulho da porta do quarto se fechando quando ele virou as costas para a humilhação que eu sofria. Puxei a barra do meu vestido com firmeza, soltando as mãos dele. Quem pariu Mateus que o balance, Roberto? O cordão umbilical foi cortado no dia em que você nasceu, 38 anos atrás. O dinheiro que sobrou na minha poupança é para pagar o meu enterro e garantir a minha paz, não para sustentar marmanjo covarde e dondoca mal agradecida. Dei um passo para trás. A Dita desencostou da porta, abriu a fechadura e ficou me esperando na calçada. O vento frio de São Paulo invadiu a sala novamente. Olhei pela última vez para o casal. A Camila estava sentada no braço do sofá, chorando alto, esfregando o rosto, descabelada e derrotada. O Beto continuava de joelhos no chão, com a cabeça baixa, os ombros tremendo a cada soluço. Era o retrato final de uma família que ruiu porque achou que o amor de uma mãe não tinha limite e nem amor próprio. O chão está limpo, Camila, eu disse, com a voz serena, ecoando pela sala destruída. Mas a vida de vocês está uma sujeira que balde nenhum lava. Virei as costas, saí pela porta e caminhei para a rua, deixando o choro desesperado deles trancado dentro da casa que não me pertencia mais. O som do portão de ferro batendo às minhas costas teve o peso de uma bigorna caindo no chão, mas por dentro eu me sentia leve como uma pluma levada pelo vento. O ar da rua em Itaquera, que antes me parecia sempre sufocante e carregado de poeira, naquela noite de sexta-feira entrou nos meus pulmões com o frescor de uma vida nova. Caminhei pela calçada irregular de mãos dadas com a Dita, como fazíamos quando éramos mais novas, e saíamos juntas do turno exaustivo da cozinha da escola. Não olhei para trás. A história da mulher que secava o chão chorando em silêncio havia ficado trancada do lado de dentro daquela sala de cerâmica branca. Pegamos o ônibus de volta para a Penha em silêncio. O balanço do veículo, o sobe e desce das ladeiras de São Paulo, o reflexo das luzes amarelas dos postes no vidro da janela, tudo parecia estar no seu devido lugar.
A Dita apertou a minha mão grossa e calejada, me oferecendo aquele sorriso de canto de boca que só as amizades forjadas na dureza da vida conseguem dar. Eu encostei a cabeça no vidro e, pela primeira vez em 5 anos, não rezei para ter paciência. Rezei para agradecer. O perdão de Deus desce sobre quem sabe se respeitar, e eu, finalmente, havia lembrado de me respeitar. O fim de semana passou com a lentidão preguiçosa que só as casas de avó possuem. No domingo à tarde, enquanto eu passava um café no coador de pano e o cheiro forte invadia a cozinha da Dita, eu não pensei no boleto de R$ 3.200. Eu não pensei nas unhas postiças da Camila. Eu apenas observei o vapor subindo da xícara de alumínio e escutei o rádio de pilha tocando uma moda de viola antiga. A notícia do que aconteceu na segunda-feira de manhã não demorou a chegar. Bairro de subúrbio é assim mesmo. A notícia corre mais rápido que água de enchente. Foi o seu Zé da Kombi quem trouxe o desfecho da ópera, quando passou na terça-feira para trazer uns sacos de terra preta que eu havia encomendado para as minhas plantas. Ele encostou na porta da cozinha, tirou o boné sujo de graxa e balançou a cabeça. Dona Neuza, a senhora me perdoe a fofoca, mas o seu Osvaldo não brinca em serviço não, viu? Seu Zé falou, aceitando a caneca de café que a Dita lhe ofereceu. Ontem cedo, passei lá na rua da sua antiga casa para fazer um frete perto. Menina do céu! Tinha um caminhão de mudança parado na porta e o oficial de justiça com uma viatura da polícia na esquina, só de olho. Eu me sentei na cadeira de palha, limpando as mãos no avental. O coração de mãe deu aquela pontada instintiva, uma agulhada fina no peito, mas eu respirei fundo e deixei que a razão tomasse as rédeas. Despejo? Perguntei, a voz serena. Despejo feio, dona Neuza. A sua nora, aquela moça dos cabelos alisados, estava dando um escândalo na calçada. Gritava que a casa era dela, que ia processar Deus e o mundo. Jogou uma mala de roupas no chão, xingou o rapaz do caminhão. Os vizinhos estavam todos no portão assistindo a novela das 8 em plena luz do dia. E o seu filho, olha, dava dó de ver. O Roberto estava sentado no meio-fio, com a cabeça baixa, segurando uma caixa de papelão, enquanto o homem do seu Osvaldo trocava o miolo da fechadura do portão. Dita cruzou os braços, estalando a língua no céu da boca. E para onde os dois foram, seu Zé? Aí é que tá, dona Dita. Pelo que o rapaz do caminhão me falou lá na padaria depois, não foram juntos, não. A moça chamou um carro de aplicativo, socou umas malas chiques dentro e foi embora sozinha, espumando de raiva. Disse que ia para a casa de uma prima em Guarulhos. O Roberto ficou para trás. Contratou o caminhão para levar os móveis para um guarda-móveis baratinho em São Mateus e soube que ele alugou um quartinho nos fundos de uma pensão por lá. A mulher pulou fora do barco na primeira gota de água que entrou. Agradeci ao seu Zé. Ofereci um pedaço de bolo de fubá e ele seguiu seu rumo. Quando ficamos só nós duas na cozinha, Dita me olhou com cautela, esperando ver alguma lágrima escorrer, algum sinal de arrependimento. Eu levantei, peguei a caneca vazia do seu Zé e fui lavar na pia. A água fria da torneira escorreu pelos meus dedos. Você está bem, Neuza? Ela perguntou baixinho. A colheita é obrigatória, Dita, respondi, secando as mãos no pano de prato. O Beto escolheu a mulher pelas aparências, escolheu a mentira para manter o orgulho e escolheu a covardia para não ter que enfrentar a vida de frente. Quando a gente constrói uma casa na areia, não pode reclamar do vento. A Camila amava o teto pago, a televisão de tela plana e a empregada de graça. Quando a fonte secou, o amor dela secou junto. Ele vai ter que aprender a ser homem agora, no quarto de pensão. Eu já fiz a minha parte. Os meses começaram a passar. A primavera chegou a São Paulo, empurrando o frio para longe e colorindo as árvores do bairro. A minha vida na casa da Dita deixou de ser um abrigo provisório e virou o meu lar definitivo. Nós sentamos um dia, fizemos as contas na ponta do lápis e eu passei a dividir todas as despesas da casa com ela. Com o dinheiro da minha aposentadoria e os juros da poupança que voltaram a sobrar limpos na minha conta, nós duas vivíamos como rainhas das coisas simples. O meu filtro de barro ganhou um lugar de honra na copa, sempre cheio de água fresca. A minha planta comigo, ninguém pode não apenas sobreviveu,
como soltou brotos novos, espalhando suas folhas largas pelo quintal, banhando-se no sol da tarde. Eu resgatei a minha velha máquina de costura Singer e voltei a fazer os meus panos de prato bordados, não mais por obrigação, mas para presentear as vizinhas e ocupar a cabeça. Aos poucos, a nossa cozinha virou o coração da rua. Eu e a Dita, duas merendeiras aposentadas, com as mãos cheias de sabedoria e os braços cheios de vontade, começamos a sentir falta daquela agitação das panelas grandes. Não por precisão financeira, graças a Deus, mas porque quem nasce com o dom de alimentar o próximo não consegue deixar o fogão quieto por muito tempo. Começamos a fazer empadinhas de frango com azeitona e bolo de milho cremoso. No começo, era só para a vizinhança, mas o cheiro da nossa cozinha era tão bom, o tempero era tão honesto, que o dono da padaria da avenida veio bater no nosso portão. Fechamos um acordo. Toda terça e sexta-feira, eu e a Dita entregávamos fornadas fresquinhas de empadas e bolos para ele vender no balcão. O dinheiro que entrava a nós, guardávamos numa caixinha de lata de biscoitos que apelidamos de Caixinha do Passeio. Com ela, fomos para Aparecida do Norte agradecer a Nossa Senhora, compramos sapatos novos e até fomos num salão de beleza arrumar os cabelos brancos, com direito a risadas e café servido na xícara de porcelana. Eu me olhava no espelho e via uma mulher viva. As dores nas juntas, por causa da artrose, ainda estavam lá. Afinal, o tempo cobra a conta do corpo de todo mundo. Mas a dor na alma, aquela dor pesada de ser invisível, de ser tratada como um estorvo, essa havia desaparecido por completo. Eu tinha 71 anos, mas a minha alma parecia ter voltado aos 40. 6 meses depois daquele fatídico dia do balde de água, eu estava voltando do açougue com uma sacola de carne de panela quando vi uma figura sentada no batente, baixo do portão de ferro da Dita. Era o Beto. Meus passos desaceleraram. Eu parei na calçada e olhei para o meu filho. Ele estava mais magro, os ombros caídos, vestindo uma camisa que precisava desesperadamente de um ferro de passar. E os sapatos estavam gastos nas pontas. A arrogância do homem que me mandava passar pano no chão para a mulher dele havia sumido, deixando no lugar apenas a sombra de um rapaz perdido. Ele levantou a cabeça quando ouviu meus passos. Os olhos dele se encheram de água na mesma hora. Ele levantou rápido e deu um passo na minha direção, mas parou, incerto de como eu o receberia. — Oi, mãe, a senhora me dá a bênção? A voz dele saiu embargada, trêmula. Eu olhei bem fundo nos olhos dele. O amor de mãe não morre, ele não se apaga com a chuva, nem com a ingratidão. O meu peito se apertou de uma forma dolorida. Eu queria abraçá-lo, mas a sabedoria que a dor me ensinou me segurou no lugar. O amor verdadeiro, às vezes, exige que a gente mantenha a distância para que o outro possa crescer. Deus te abençoe, Roberto, eu disse, ajeitando a sacola de carne na mão. O que você faz por aqui a essa hora? Não deveria estar no trabalho? Ele coçou a cabeça, olhando para as próprias mãos. Eu peguei uma folga hoje. Eu precisava ver a senhora. A Dita não me deixa passar do portão quando eu venho aqui. Ela diz que a senhora está descansando. Mas eu precisava conversar. Eu não abri o portão de ferro. Não convidei meu filho para entrar na fortaleza de paz que eu havia construído. Apontei com o queixo para a padaria na esquina de baixo. Vamos até ali. Eu te pago um pingado. Caminhamos lado a lado, em silêncio. Sentamos numa mesinha de plástico vermelho na calçada da padaria. Pedi 2 cafés com leite e 2 pães na chapa. O Beto comeu com a voracidade de quem não tomava um café da manhã decente há semanas. Eu tomei o meu café devagar, observando as marcas de cansaço no rosto do meu filho. Como estão as coisas, Beto? Perguntei, quebrando o silêncio. Ele engoliu o pedaço de pão a seco e suspirou. Difíceis, mãe. Muito difíceis. A Camila assinou o divórcio mês passado. Ela arrumou um cara que tem uma loja de carros na Zona Norte. Já está morando com ele, vivendo a vida de luxo que ela sempre achou que merecia. Ele deu um sorriso amargo, balançando a cabeça. A senhora tinha razão. Ela não me amava. Ela amava a casa que a senhora pagava. Quando o seu Osvaldo botou a gente na rua, ela olhou para mim com um nojo que eu nunca vou esquecer. Disse que eu era um fracassado e que tinha enganado ela. Eu tentei segurar, mãe. Tentei argumentar, mas não adiantou. Eu estou morando numa pensão em São Mateus.
O quarto é do tamanho do banheiro daquela casa velha. É úmido, barulhento, mas é o que o meu salário pode pagar. Eu ouvi tudo sem demonstrar surpresa. A vida tem uma matemática muito exata para quem tenta viver de aparências. É a vida te ensinando o valor do suor, meu filho. O quarto pode ser pequeno, mas o teto que você paga com o seu próprio esforço é o único que não desaba na sua cabeça de surpresa. O Beto olhou para mim, os olhos vermelhos e suplicantes. Ele esticou a mão por cima da mesa de plástico e tocou nos meus dedos calejados. Mãe, me perdoa. Por tudo, por ter sido um covarde, por ter deixado ela jogar aquela água na senhora, por ter deixado ela humilhar a mulher que deu a vida por mim. Eu não durmo, mãe. Toda vez que eu fecho os olhos naquele quarto de pensão, eu vejo a senhora de joelhos, secando aquele chão. Aquilo me rasga por dentro. Eu fui um lixo de filho. Eu queria voltar no tempo. Eu queria consertar. Uma lágrima teimosa, grossa e quente, escapou do meu olho e desceu pela ruga do meu rosto. Eu não a sequei. Deixei que ele visse a minha dor. Apertei a mão dele com firmeza. O tempo não volta, Roberto. O que foi feito, está feito. A água que cai no chão não volta para o balde. Mas eu te perdoo. O perdão de mãe você sempre teve e sempre vai ter. O meu coração não guarda ódio de você, porque o ódio é um veneno que eu me recuso a beber. O rosto dele se iluminou por um segundo. Uma faísca de esperança. A mesma esperança de quem acha que o perdão significa o retorno aos velhos confortos. Ele abriu a boca, provavelmente para perguntar se podíamos procurar uma casinha pequena para alugarmos juntos, para eu cuidar das roupas dele, para eu fazer a comida dele. Eu levantei a mão livre, interrompendo o pensamento dele antes mesmo que tomasse forma nos lábios. Eu te perdoo, meu filho. A porta do meu coração está sempre aberta para você. Você pode vir aqui na padaria tomar um café comigo quando a saudade apertar. Pode me ligar no Dia das Mães, no meu aniversário. Eu soltei a mão dele, puxando a minha de volta para o meu colo, estabelecendo o limite invisível que salvou a minha vida. Mas a porta da minha casa e a porta da minha conta bancária estão fechadas. Você é um homem de quase 40 anos. Vai ter que limpar o próprio chão, lavar a própria roupa e pagar o próprio aluguel. Eu já criei o meu filho. Agora, eu estou cuidando da Neuza. O Beto piscou, absorvendo o baque daquelas palavras. A rejeição do resgate doeu nele mais do que o divórcio da Camila. Ele abaixou a cabeça, derrotado pelas próprias escolhas, mas no fundo eu vi um brilho de compreensão. Ele sabia que eu estava certa. Ele sabia que a bengala havia sido quebrada para sempre. Eu entendo, mãe, ele murmurou, enxugando o rosto na manga da camisa amassada. A senhora tem o direito de ser feliz. E você tem a obrigação de virar um homem de verdade, Roberto. Nunca é tarde. Paguei a conta no balcão da padaria. Dei um abraço apertado no meu filho. Um abraço de despedida do passado e de aceitação do futuro. Deixei o Beto sentado lá, terminando o pão na chapa, e caminhei de volta para a casa da Dita. O sol estava alto, aquecendo as minhas costas. A sociedade brasileira tem a péssima mania de achar que mulher idosa só serve para duas coisas: ser avó babá ou ser doente no canto do sofá. Eles acham que os nossos cabelos brancos são atestado de submissão, que as nossas rugas nos fazem invisíveis e que o nosso amor de mãe é um cheque em branco para o abuso. Mas eles se esquecem de que as mulheres da minha geração foram forjadas no fogo grosso das adversidades. A gente sustentou este país limpando casa, lavando roupa em tanque de cimento, cozinhando em panela industrial, costurando noite adentro. A nossa força não desaparece com a idade. Ela apenas fica silenciosa, esperando o momento certo de agir. A Camila achou que estava me humilhando quando jogou aquela água suja nos meus pés. Ela achou que estava me afogando na minha própria dependência ilusória. Mal sabia ela que aquela água gelada foi o batismo que me despertou do meu sono profundo. Aquele balde lavou os meus olhos, limpou a minha culpa de mãe e me devolveu a dignidade que eu mesma havia escondido no fundo de uma gaveta. Abri o portão verde da casa da Dita. O cheiro de alho refogado já invadia o quintal. A minha planta Comigo Ninguém Pode balançou com o vento, forte e enraizada no vaso novo.
Entrei na cozinha, lavei as mãos na pia e amarrei o meu avental florido na cintura. Olhei para a panela no fogo, peguei a colher de pau e sorri, sabendo que, de agora em diante, o único chão que eu limparia seria o da minha própria paz.